O medo. Você já sentiu alguma vez? Claro que sim. Quem de nós nunca sentiu medo em algum momento da vida? Mas de onde vem o medo? Será que ele nos limita em algumas coisas? Vamos conversar um pouquinho sobre isso hoje. E mais um café pastoral? Vamos lá? Shalom, graça e paz, a paz do Senhor Jesus a todos. Um dia, uma tarde, uma noite muito abençoada para você, toda a sua família. Seja bem-vindo a mais um Café Pastoral, que o Espírito Santo de Deus fale ao teu coração, que possamos crescer juntos no conhecimento e na graça do Senhor. Nós estamos conversando sobre superando nossas limitações. Estamos nos baseando naquele momento em que Deus conversa com Gideão, no episódio em que Israel vivia, lá em Juízes capítulo 6, de 1 a 12, que é o texto básico para nós. Mas no meio dessa conversa que iniciamos ontem, nós começamos a falar sobre aquilo que pode nos levar a uma prostração destruidora. E uma dessas coisas que nós citamos foi justamente o medo. E aí a gente se pergunta, de onde surgiu o medo na vida do ser humano? É muito simples a resposta. Está lá em Gênesis capítulo 3, versículos de 9 a 10. O medo tornou-se uma consequência do pecado original, ou seja, do pecado de Adão e Eva. Olha só o que diz lá o texto. Mas o Senhor Deus chamou o homem perguntando, onde está você? E ele respondeu, ouvi teus passos no jardim e fiquei com medo. Até aquele momento, ou seja, antes de pecar, obviamente esse sentimento não havia no coração de Adão. Ele nunca experimentou isso. E de repente, depois de ter pecado, veio o sentimento do medo. Ele descobriu o que era sentir medo. Ele se escondeu de Deus. Porque ele mesmo afirma, eu me escondi porque tive medo. Agora, Adão conheceu o medo. E quando ele conheceu o medo, a primeira atitude dele foi o quê? Foi justamente se esconder. Esse medo é uma paralisia que gera uma fuga em nós. Ou seja, esse medo é o medo que vai roubar todos os projetos de Deus na nossa vida. A Bíblia fala sobre o temor ao Senhor. Muita gente acha que temor a Deus é ter medo de Deus. Temor a Deus é respeitar a Deus, é ter a consciência clara de quem é Deus. Ou seja, tal respeito é gerado em nós por termos a consciência de alguém superior, no nosso caso, o próprio Deus, onde nós o conhecemos pela sua palavra. Agora, existe um medo que nos paralisa, que é uma fobia, onde colocamos outra coisa, outras circunstâncias em termos mais fortes do que nós, ou seja, de forma que são mais fortes do que nós, essas circunstâncias. E aí aceitamos como algo impossível para nós vencermos, impossível aos nossos olhos. Isso gera um tipo de medo que realmente nos paralisa. É possível que você encontre outra circunstância que seja talvez mais forte do que você, talvez seja mais forte do que eu, só que tem um detalhe, nunca será mais forte do que o nosso Deus. E para vencer o medo, não adianta você trabalhar o pensamento positivo, ou uma estratégia humana. Nada disso é capaz de superar esse medo lá como consequência do pecado original. Só temos um jeito, nós temos na Bíblia, só temos uma fórmula que encontramos. A Bíblia diz assim, em Deus faremos proezas, posso todas as coisas naquele que me fortalece. A Bíblia também diz, somos mais do que vencedores por meio daquele que nos amou. Olha que tremendo, sentir medo, então é fruto do pecado. Todos nós vamos sentir medo por alguma situação, mas ser controlado pelo medo é justamente falta de fé. Salmo 68, verso 1 diz assim, que debaixo de suas asas estaremos seguros. O medo é uma incerteza. Olha o exemplo de Gideão, como ele estava vivendo. Mesmo Deus falando diretamente com ele, expressando coisas importantes para ele, o medo trazia uma incerteza que dominava a sua mente. Essa incerteza, quando domina a sua mente, gera o medo e que vai gerar, obviamente, algumas outras coisas. Por exemplo, o medo ele pode gerar um plano paralelo, ou seja, você deixa de realizar as coisas que você precisa realizar para o reino de Deus e cria um plano paralelo em algo que você sinta-se mais seguro,
Ou seja, você pode fazer uma faculdade, você deve trabalhar, claro. Você vai buscar novas opções, um novo negócio, claro que você pode. Mas quando isso surge, não a partir de uma direção do Senhor para a sua vida, não visando o reino de Deus ou visando apenas a sua segurança, é porque você está vivendo debaixo de medo. Se é apenas segurança, é debaixo de medo. Você, claro, como falei anteriormente, você pode estudar, você deve estudar, você pode abrir um negócio, você pode querer expandir. Mas quando você começa a viver aquilo ali, em função daquilo, para que aquilo que você está fazendo seja a segurança da sua vida, é porque, na verdade, você ainda sente medo de viver essa vida em Deus, de viver o primeiro lugar em Deus, de confiar em Deus. Você quer saber? O medo, pode até gerar confusão no tempo. É isso mesmo. Você começa a investir todo o seu tempo em coisas que não visam o reino de Deus. Você começa a gerar tudo isso, você começa a deixar até a sua família de lado, você começa a deixar amigos de lado, você começa a deixar principalmente Deus de lado, porque você não tem mais tempo. E por isso, e qual é a razão, qual é a fonte? É o medo. Eu preciso fazer isso, eu preciso fazer aquilo. Se eu não fizer, eu não terei isso. Se eu não fizer, não terei aquilo. E por vezes, nós começamos a ser controlados até em nosso tempo. E principalmente, perdemos o nosso tempo até com Deus, que é a coisa mais importante na nossa vida. Você já parou de ter um relacionamento com Deus, de intimidade, onde você consegue se isolar e conversar com Deus e ouvir a voz de Deus? Eu disse para uma pessoa esses dias o seguinte: você que não tem o hábito de orar, de ler a Bíblia, não é o problema de você ficar 2 horas orando ou 2 horas lendo a Bíblia. Porque às vezes a pessoa pode ficar 2 horas orando, lendo a Bíblia e viver 22 horas em pecado. Agora, você pode fazer isso em 5 minutos e a sua vida, no decorrer do dia, ser uma vida que lute contra o pecado e que viva na presença do Senhor. Em que você pode, mesmo trabalhando, mesmo estudando, mesmo fazendo seus afazeres, estar vivendo na presença do Senhor. Não é a questão do tanto tempo você passa orando. É claro, quanto mais tempo, melhor, mas que esse mais tempo seja um tempo proveitoso, que irá ser transformado em frutos dignos de arrependimento, que irá ser transformado para a glória do Senhor. Cuidado com o medo. O medo ele é extremamente perigoso. Ele pode impedir você de vencer muitas limitações. Talvez estejamos vendo isso na vida de Gideão, porque mesmo Deus conversando com ele, ele ainda tinha um certo medo de algumas situações. Por isso ele estava escondendo ali o que ele estava colhendo, prensando, preparando as coisas onde prensava-se uvas para esconder, porque ele tinha medo de que os inimigos tomassem tudo o que ele tinha. Ele não foi capaz, naquele momento, buscar o Senhor, encarar aquela situação. Precisou que Deus intervisse. Deus foi até ele e mostrar que ele queria transformar a vida de Gideão e a vida do seu povo. Então que hoje nós possamos vencer esse tipo de medo, o medo que é uma paralisia para nós, o medo que nos domina. Como falei, e a gente precisa entender isso, existem tipos de medo em nossa vida que até nos protegem. Existe esse tipo de medo, nós chamamos de cuidados, mas eu não estou falando desse medo, eu estou falando do medo que foi consequência do pecado e que nos tirou da presença do Senhor e que ainda nos tira até hoje e nos faz esconder. Medo do que vamos perder. Eu vou perder isso, eu vou perder aquilo se eu buscar ao Senhor, se eu me dedicar ao Senhor. Esse é o tipo de medo que nos afasta de Deus. Esse é o tipo de medo que levou Adão a se esconder. Cuidado com esse tipo de medo. Em Cristo somos mais do que vencedores. Podemos todas as coisas nele que nos fortalece. E como disse também, em Deus nós podemos fazer proezas. Que Deus abençoe sua vida, que fale ao teu coração no dia de hoje. E amanhã a gente continua em mais um Café Pastoral. Quero te convidar, se você não conhece o nosso canal no YouTube, vá lá, dê um pulinho, canal Café Pastoral. Pastor, qual é o seu objetivo afinal nesse Café Pastoral? Quero só dizer para você que o Café Pastoral surgiu lá em abril de 2020, quando nós iniciamos esse processo de pandemia.
a igreja precisou ser fechada, onde nós congregávamos, nós não poderíamos abrir a igreja. Começamos a fazer os nossos cultos de forma online. E para gerar uma aproximação com as ovelhas, eu simplesmente criei essa ideia, tive da parte de Deus essa ideia de forma online, todos os dias compartilhar uma mensagem de Deus com os discípulos da igreja, com as ovelhas que nós pastoreamos. E aquilo foi crescendo, foi se tornando algo muito importante na nossa vida, ou seja, na vida deles, na vida da igreja. E ficamos ali desde abril do ano passado realizando, até que quando chegou há pouco tempo atrás, resolvemos então colocar isso num canal no YouTube e compartilhar com outras pessoas. Por isso que está aí com você, para abençoar a sua vida. Não é ninguém que está querendo ficar famoso, colocar seu nome em destaque no YouTube ou ganhar recursos através disso. Não preciso disso. Deus conhece nosso coração, sabe o que nós queremos. O que nós queremos, eu falo para você e que Deus nos julgue, é abençoar a sua vida e compartilhar a palavra de Deus com você. Então, se você tem interesse em compartilhar a palavra de Deus com outras pessoas, compartilhe também. Se você está aí conhecendo o nosso canal no YouTube, Café Pastoral, dê o seu like, seu dislike, Se você está ouvindo agora apenas este Café Pastoral, só dá um pulinho lá e conhecê-lo. E em nome de Jesus, nós vamos abençoar muitas vidas, pelo menos eu creio assim. Que Deus te abençoe. Até amanhã, é claro, se Deus nos permitir. Shalom.